O governo brasileiro espera um comportamento equilibrado dessa comitiva de senadores que tenta evitar o tarifaço prometido por Trump para o dia 1º de agosto, apesar da presença de parlamentares bolsonaristas nesse grupo. A ex-ministra da Agricultura de Jair Bolsonaro, Tereza Cristina, ela é considerada pragmática e responsável também, responsável a senadora. Já o astronauta Marcos Pontes não se destaca por ser protagonista em debates sobre temas externos e deve fazer figuração, segundo esses analistas. O único ponto fora da curva é Carlos Viana. O senador deixou uma má impressão no episódio em que autoridades brasileiras que viajavam para Israel foram surpreendidas com a guerra do Estado judeu com o Irã. Ele quis atribuir o mérito pela saída da comitiva brasileira lá de Israel ao governo israelense, ignorando o papel da diplomacia brasileira. Apesar de o Itamaraty estar dando apoio a essa comitiva, também o Itamaraty não espera que ela tenha papel decisivo sobre a manutenção ou não dessas tarifas. E você, Calil? Eu concordo com o Ronilson, eu diria até mais. O Ronilson disse que, enfim, tem a possibilidade de ter poucos frutos de uma maneira muito polida, muito delicada. Eu vou dizer que não tem nenhum, né? Porque, no final das contas, isso não tem a ver necessariamente até com, digamos, a competência dos senadores, né? Acho que o Ronilson trouxe uma questão que é a seguinte: se você não tem, ao longo do tempo, esses canais que são estabelecidos e esse diálogo que é constante, você não sabe nem em que porta bater. Então, como é que você vai fazer? Com quem você vai entrar em contato? E aí a gente tem dois problemas, né? A gente está em recesso aqui no Brasil, mas tem o recesso nos Estados Unidos, então, institucionalmente, esses congressistas eles não estão nem disponíveis, eles já estão no final, agora já são os últimos dias antes do recesso, eles estão, enfim, com agendas que são de outra prioridade para fechar o calendário, então não vai ter nem espaço na agenda para eles serem recebidos. Podem, claro, ser recebidos em um ou outro lugar, mas por atores de segundo escalão, terceiro escalão e menor relevância. Então isso por um lado. Por outro, embora você tenha, né, digamos, uma certa diversidade, né, nesse grupo e até um relativo apoio do Itamaraty, você não tem, de fato, pessoas que estão ali, especialistas, talvez seja o caso da Tereza Cristina, principalmente com a relação dela com os setores do agronegócio, setores produtores, mas tirando isso, se a gente vai olhar, por exemplo, figuras como Marcos Pontes, dizendo, né, de uma maneira com todo respeito aos senadores, mas não é alguém que tem uma experiência nessa agenda, né? Então, eu acho que esse é o problema. É claro que toda ajuda é bem-vinda, é importante que os senadores se mobilizem, é importante que você tenha um grupo diverso e que estejam, enfim, alinhados nessa agenda, mas essa agenda provavelmente vai ter nenhum fruto, mas que serve, quem sabe, para o início de um estreitamento de relações que possam ser mais duradouras para que, em caso de necessidade, se tornem mais efetivas. Agora, só para completar, mesmo que fosse possível que esses senadores tivessem um canal de diálogo muito forte, que conseguissem dialogar com os seus homólogos, né, nos Estados Unidos, o fato é que o Trump também não está muito, digamos, sensível em relação ao que seus congressistas estão dizendo, sejam eles democratas, sejam eles republicanos. O Trump tem adotado uma postura cada vez mais autoritária, então mesmo a pressão por parte dos congressistas nos Estados Unidos vai exercer pouquíssima pressão diante das ações do Trump. Você, Ramírez, o que espera? Bom, concordo com a avaliação dos colegas, né, que pese a fraqueza, né, dessa comissão em termos de mudanças, né, das relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos diante do tarifaço. Por outro lado, há uma questão simbólica muito importante nesse encontro. O primeiro é que nós temos senadores de esquerda, de direita, de centro, o que mostra que o bolsonarismo, portanto, não é hegemônico no Brasil. Isso é uma demonstração importante para os senadores norte-americanos. Isso também cria internamente aqui no Brasil uma fratura, né? Já que muitos figurões que levantavam as bandeiras do bolsonarismo não estão hoje tão próximos do próprio Bolsonaro, né? É o caso da ex-ministra da Agricultura, né, que está ali na comissão, o próprio astronauta. Então, essa é uma demonstração de que o bolsonarismo internamente tem perdido apoios que antes eram mais vigorosos aqui no Brasil, né? Isso é uma boa sinalização que o Brasil faz institucionalmente para os Estados Unidos, né? Mostrando que, como eu disse, o Bolsonaro não representa uma maioria, o próprio bolsonarismo está rachando aos poucos. Nós temos aqui em São Paulo, principalmente, setores do agronegócio hoje muito descontentes com
com a figura do Bolsonaro. Afinal de contas, não só esse setor, mas outros tantos, assim como parte da população e opinião pública, hoje não se agradam com essas posições da família Bolsonaro. Esse mesmo Bolsonaro que dizia durante a pandemia para que as pessoas que as pessoas saíssem em nome da economia, né, que era só uma gripezinha, e contraditoriamente agora destrói a economia brasileira para salvar uma família, para salvar o pai da prisão, né? O Eduardo Bolsonaro tem feito isso. Então, uma série de contradições que fazem com que hoje a gente tenha mais um fluxo, né, de distanciamento de bolsonaristas em relação ao próprio Bolsonaro, tornando-se ex-bolsonaristas do que qualquer outra coisa. Então, isso simbolicamente é importante que se mostre aos Estados Unidos, né? Mesmo que essa comissão de senadores não tenha muita força para mudar o que o Trump deseja, ao menos é uma sinalização à sociedade norte-americana de que o Bolsonaro hoje não é uma figura muito bem vista por uma parte considerável de setores diversos da sociedade brasileira.